Olá, eu sou o professor Arnaldo e eu estou aqui hoje com você para contar para você uma história. E com essa história nós vamos tratar um tema muito importante para você, para mim e para todas as pessoas que se posicionam como líderes. Enfim, o que é ser líder? Esse é o tema hoje. Como é a comunicação do líder? Faz parte do tema, né? O que é ser líder? Como que o líder se comunica? Como que o líder se posiciona? Qual é a ideia que o líder tem de si mesmo? E principalmente, qual é a percepção que a sua equipe tem da sua liderança? E é exatamente a solução para isso que nós vamos alcançar aqui até o final desse nosso bate-papo. Ou seja, como as pessoas estão percebendo a sua liderança. Já aconteceu alguma vez de você perceber ou saber que alguém da sua equipe reclamou da sua forma de se comunicar, ou reclamou da sua postura, ou reclamou da sua forma de dar um feedback, ou reclamou da sua forma de algum comentário, a sua forma de comentar algum resultado, ou te dar algum tipo de orientação. Ou seja, se você já vivenciou essa sensação de que alguém da sua equipe reclamou da sua forma de liderança, provavelmente isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, já aconteceu com Jesus Cristo, já aconteceu com um monte de gente e isso é absolutamente comum acontecer. O detalhe é que você, eu, todos nós que tomamos a atitude, tomamos a iniciativa de sermos líderes, a gente realmente precisa ter essa atenção. E essa atenção nos remete a solucionar esse processo de comunicação, onde a gente realmente sugira, indique uma percepção melhor de liderança. Para que isso? Para que a sua equipe tenha melhor produtividade e principalmente, além da melhor produtividade, que ela goste de você e não só por gostar de você, mas ela seja realmente a sua seguidora. A sua equipe precisa ser a sua seguidora. Se você já passou por isso, eu tenho certeza que esse bate-papo vai trazer para você alguns exemplos de como a gente consegue melhorar esse processo de percepção da sua equipe em relação à sua liderança, em relação à sua comunicação, à sua postura enquanto líder. Legal? Vou te contar então a historinha exatamente para que você se situe no processo. A história, pessoal, é ligada ao lado esportivo, né? Eu tenho um filho, um dos meus filhos, o filho caçula dos homens, o nome dele é Estevan e ele tem 12 anos de idade e ele é atleta. Ele está se formando atleta e ele é goleiro. Então ele trabalha numa posição, né, ele atua numa posição bastante crítica em campo e isso faz com que todo o processo de liderança que eu enxergo no entorno, o fato dele ser goleiro faz com que eu perceba isso com muita nitidez. E aí, toda vez que acontece alguma coisa, eu fico logo querendo transformar isso numa orientação, em um vídeo que realmente te traga algum tipo de transformação. E você que tem uma equipe, que tem, seja no esporte, seja na empresa, seja a sua empresa de qualquer ramo, seja na área política, na área pública, em qualquer área, você vai talvez conseguir se identificar com esse processo, com essa metodologia de raciocínio, e isso vai acabar te trazendo uma alternativa de condução da sua atitude e da sua comunicação. Vocês têm me acompanhado e sabem que o foco do nosso bate-papo, o foco da nossa comunicação de uma maneira geral, eu falo até nossa, porque tem toda uma equipe, né, que está me ajudando a produzir todos esses conteúdos, os vídeos, esse material. E aí, toda vez que nós nos juntamos para fazer esse trabalho,
O nosso foco é sempre uma questão de comunicação de líderes com seus liderados, né? Tudo que nós vamos traduzir, transformar, transportar para vocês tem sempre esse foco de comunicação da liderança, postura da liderança, a forma da liderança perceber e ser percebida. Então, a historinha eu levo a parte esportiva para esse contexto de liderança, de comunicação. Então, vou contar a historinha, o que aconteceu, e para isso eu vou deixar alguns nomes de lado, exatamente para que a gente foque simplesmente no aprendizado, tudo bem? Onde eu não trouxer nomes é porque é exatamente para a gente focar na ação, no processo e focar no aprendizado em si com o que aconteceu. Assistindo um jogo de semifinal de um campeonato onde o meu filho participou, ele estava jogando no time A contra o time B. Então vou deixar, o time A é o time do meu filho, o time para quem eu estava torcendo, e o time B é o adversário. No primeiro tempo, todos nós pais, todos nós que estávamos assistindo o jogo, nós ficamos atrás do gol adversário, porque o time A estava com o gol do lado de lá e o time B estava com o gol do lado de cá. Então o goleiro do time B estava perto da gente e o goleiro do time A, que é o meu filho, estava do outro lado. Então eu estava aqui, inclusive, gravando a partida e acompanhando toda a evolução do processo, só que de muito longe. A gente de cá não estava enxergando muito direito o que estava acontecendo de lá. Até porque estávamos na altura do campo, né, próximo ali no chão, próximo do gol. O técnico do time A, o técnico oficial do time A, que é o time onde o meu filho jogou nesse caso, ele tinha sido... ele estava fora do campo. Por questões técnicas, ele estava fora do campo. Então ele estava no mesmo lugar que nós pais torcedores. Tinha pais e torcedores dos times A e B, tudo do mesmo lado. E o técnico do time A estava também do lado de cá. E aconteceu no primeiro tempo um gol lá do outro lado. O meu filho tomou um gol na posição, no nosso gol lá, no time A, que é o time onde o meu filho defende, tomou um gol. E o técnico aqui ficou muito desesperado porque nós tomamos um gol e tal, e o empate era positivo pelo regulamento do campeonato. O empate daria a chance das finais para o time A, para o nosso time. Legal. Quando acabou o primeiro tempo, tem aquele tempinho e tal, né, uns 10, 15 minutinhos, e virou o time. Aí o goleiro do time A, que é o meu filho, veio para o lado de cá. Isso está meio confuso, né? Mas talvez você já esteja se localizando aí no processo, né? O meu filho veio do time A, ele veio para o lado de cá e o outro goleiro do outro lado. Quando o meu filho estava chegando, qual era a minha percepção, a minha intenção? Como torcedor ali na beirada do campo, como pai, eu pensei, falei, vou dar uma frase de estímulo para o Estevam, para que ele continue jogando de cabeça erguida, apesar de estar perdendo de 1-0, mas jogo é assim mesmo, todo mundo perde, né? Grandes goleiros aí já perderam, já tomaram um gol, né? Então eu ia dar uma frase, para falar para ele ali uma frase de estímulo, para que ele continuasse firme, pegando e ativo no campo, ativo no jogo, atento no jogo. Só que antes de eu pronunciar a primeira frase, o técnico do time dele, que estava do lado de cá e não viu o que aconteceu no gol, o técnico desbravou uma frase para ele, mais ou menos assim: Ô Estevam, o gol, você tinha que ter ido na bola, você tinha que ter pegado, aquela bola era sua, e você não pegou. Aí nisso eu percebi que o meu filho não ficou muito feliz com a posição, a postura que o técnico tomou. E aí eu logo em seguida falei, Estevam, vamos lá, vamos firme, continua, pega firme, foco no jogo, e comecei a estimulá-lo de forma positiva. E aí, só para finalizar a história, para você entender a ligação dessa história com o conteúdo, né, de liderança, com o conteúdo de comunicação, o que aconteceu no segundo tempo? Meu filho jogando do lado de cá, ele fez 5 grandes defesas.
Ou seja, ele salvou o time de uma goleada. E o time não fez um único gol lá. E pouco se posicionou, e de repente o time deu aquela baqueada, sentiu ter tomado gol, afinal de contas são crianças de 12 anos, 13 anos, alguns de 11 anos. Então assim, tem uma certa mistura ali de categoria. Então é natural que ao tomar um gol, os atletas se sintam, fica aquele peso de ter tomado gol, enfim. E eles acabaram não agindo, reagindo, na verdade, né, a esse gol de forma positiva. Mas, do lado de cá, o adversário, que é o time B, que estava jogando do lado atacando do lado aqui, eles estavam cada vez melhores, e cada vez mais firmes, e cada vez mais empolgados. Só que o que aconteceu com a postura do meu filho, do goleiro? A postura dele mudou de forma brusca. Cada defesa que ele fazia, ele se engrandecia, ele crescia no jogo e ele avançava cada vez mais. E não é porque é meu filho, lógico, né? Estou aqui falando até com uma certa parcialidade, né? Por ser o meu filho, mas avaliando imparcialmente, ele realmente se dedicou muito a ganhar aquele jogo. Só que ele não conseguia fazer o gol, né? Ele só conseguiu defender gols. E ele defendeu 5 grandes bolas que foram realmente importantes para esse processo. Ou seja, entrando agora no contexto. Falta um pedacinho da historinha. Eu soube depois que o técnico que estava do lado de fora ligou para o técnico interino ou para o assistente técnico dele e perguntou de quem foi a responsabilidade do gol. E aí o técnico que estava lá em campo, que assistiu tudo que aconteceu, por ele estar próximo, ele falou para o técnico que estava do lado de fora, aqui junto com todos nós, que não enxergou direito o que aconteceu, ele contou o que houve. Ele falou, o problema foi a zaga. A equipe se perdeu ali, a zaga se perdeu, o centroavante se perdeu, eles não conseguiram tirar a bola sobrou no pé do adversário, e esse garotinho, até meio desequilibrado, conseguiu dar um toque na bola e por acaso foi bem, deu certo, foi gol. E aí foi quando esse gol o meu filho não conseguiu evitar. Legal. Eu soube disso no dia seguinte ao jogo. E aí eu fui fazer a análise. E é por isso que eu estou aqui contando essa historinha para vocês, porque aí eu fui fazer essa análise de forma fria. Eu fui fazer essa análise de forma a entender a postura de um líder. Independente de ser o técnico do time A, do time B, eu estou aqui avaliando a postura de líderes. A minha postura, a sua postura, a postura de um líder comunitário, a postura de um líder político, a postura de um líder na escola, a postura de um líder técnico de futebol. Como que é sentir, né? Talvez você já tenha passado por isso, mas como que é sentir que você como líder errou? Que você como líder deveria em algum momento ter dado um passo atrás na sua percepção ou na sua comunicação. E como é feito, eu líder, você líder, como que a gente pode fazer isso, que é aguçar a nossa percepção para realmente entendermos o momento adequado de dar um passo atrás, de voltar uma opinião atrás. Isso é extremamente importante. A maioria das pessoas pensa que isso enfraquece o líder. E, na verdade, isso fortalece o líder. Quando o líder enxerga que teve algum erro, quando o líder enxerga que precisa dar um passo atrás para evoluir no processo de liderança, ele precisa dar um passo atrás para evoluir a percepção da sua equipe em relação à sua liderança. Isso fortalece essa atitude, essa humildade, fortalece a atitude, fortalece o processo de liderança desse líder que efetivamente consegue perceber isso. Muito bem, Arnaldo, e como eu consigo perceber isso em mim mesmo?
fazendo uma autoavaliação do seu processo de liderança. Você precisa, primeiro, ter consciência, e aí tem uma ferramenta que eu uso muito na programação neurolinguística, que é transformar a linguagem inconscientemente poderosa numa linguagem conscientemente poderosa. Ou seja, eu preciso fazer uma avaliação consciente das minhas ações. Você, como líder, precisa de vez em quando fazer uma avaliação consciente de como está a sua comunicação, de como está a sua postura fisiológica, sua postura corporal. No momento em que você dá um feedback, no momento em que você levanta o problema de alguém. A gente tem até uma técnicazinha rápida que é o PNP, que é o positivo, negativo, positivo. Quando você tem algo a dizer para o seu liderado, para a sua equipe, é importante que você, positivo, fortaleça as competências, fortaleça as habilidades da sua equipe. A sua equipe está ali porque de alguma forma ela conquistou estar ali. Um colaborador seu, ele conquistou estar ali. Ele está ali efetivamente porque você o manteve ali, porque você acredita no potencial dele. Então é importante que você valorize um ponto positivo, principalmente potencialidades dessa equipe ou desse membro da sua equipe. O negativo, a gente chama de PNP porque tem um ponto que é o negativo e que a gente hoje trata como ponto a ser melhorado. Então, naquele momento, o goleiro, ele tinha um ponto a ser melhorado? Tinha. Aquele era o momento mais adequado para dar esse feedback. Um goleiro com 12 anos de idade que ainda tem um tempo inteiro pela frente. Então faça uma análise. Às vezes, chamar a atenção, dar um feedback para um membro da sua equipe, quando ele está no meio de um projeto, tendo que te entregar um resultado, onde você não vai poder interferir no resultado dele de forma efetiva ou direta, é importante que você espere um momento para dar essa orientação, um momento reservado, um momento entre vocês dois ou numa reunião da equipe. Então, às vezes, o momento do negativo, daquele ponto a ser melhorado, pode ser outro. Então, a gente, quando vai falar, principalmente ali no calor das ações, no calor nesse caso, do jogo, ou no calor de um projeto, ou no calor de uma entrega, na frente de um cliente, no calor de um atendimento, é importante que você perceba o momento certo de fazer o PNP, né? O positivo, negativo, positivo. Aí, esse negativo são os pontos a serem melhorados. Realmente, o Estevam, aquele goleiro, né, o Estevam, que é o meu filho, ele poderia ter tomado uma atitude diferente, talvez, percebido de forma diferente e saído mesmo na bola. Então, é uma possibilidade. Com certeza é uma possibilidade. Agora, o ponto positivo, né, o outro ponto positivo, é confirmar que a sua equipe, ou o seu atleta, ou o seu colaborador, ou a pessoa da sua equipe, né, que ela tem condições de fazer melhor. Então, como que funciona o PNP? Você valoriza o potencial da pessoa, você identifica de forma que seja realmente interessante, adequada para o momento, você identifica o ponto a ser melhorado, que é o negativo, o N, e aí, em seguida, você fortalece essa pessoa com o positivo, ou seja, a possibilidade, o potencial que ela tem de realmente fazer aquilo bem feito. Ou seja, se naquele momento não precisou, por quê? Não precisou porque aquele atleta, ele resolveu todos os problemas que apareceram dali em diante para aquele time. Todas as bolas que chegaram, ele defendeu. E foram 5 boas e grandes defesas. Agora, o ideal é que eu entenda o perfil do meu liderado para que eu dê o feedback para ele na hora certa. Porque naquele momento faltou um P e faltou o outro P.
Só foi levantado o ponto a ser melhorado. E aí, meu amigo, você que é líder, minha amiga, você que é líder, como você está tratando a sua equipe? Como você está buscando a comunicação adequada no momento certo para que a sua equipe seja produtiva, para que a sua equipe tenha alta performance? Como está sendo a sua percepção na hora de dar feedback? E como você está construindo a percepção da sua equipe em relação a você? Então, vamos analisar um processo simples de liderança servidora. Arnaldo, o que é liderança servidora? A liderança servidora surgiu com muita força no livro do J.C. Hunter, que é o livro O Monge e o Executivo. Indico esse livro para quem quer efetivamente melhorar o processo de liderança. A minha equipe vai colocar aqui depois O Monge e o Executivo, de J.C. Hunter. Leia esse livro, você vai entender com muito mais propriedade sobre o que eu estou falando aqui para vocês. O que significa liderança servidora? Significa que o líder, de forma bem abrangente, né? Bem básica, o líder é o responsável por entregar recursos para a sua equipe atingir os seus resultados. E aí, um dos recursos é efetivamente a comunicação assertiva, a comunicação adequada na hora certa, a postura, aquela postura de eventualmente precisar dar um passo atrás. Quando o líder ele tem o foco na liderança servidora, dar um passo atrás para ele é efetivamente avançar muito com a sua equipe, porque a equipe vai respeitá-lo muito mais. A equipe vai entender que aquele líder tem o foco no objetivo que toda a equipe tem. E principalmente ele lida com pessoas. Tem uma frase da Cora Coralina que diz o seguinte: quando você lida com pessoas, é importante que você lembre que as pessoas, elas são muito mais emotivas do que racionais. É importante que você avalie que as pessoas têm sentimentos, que as pessoas têm percepções. E aí, como fazer com que uma equipe de alta performance entregue resultados e, ao mesmo tempo, você, líder, seja servidor. Você, líder servidor. O líder servidor é diferente da percepção que acontece muito por aí do líder serviçal. O líder que faz o serviço. O líder servidor, ele entrega recursos para a sua equipe produzir, atingir resultados. O líder serviçal, ele faz o serviço acontecer, ele põe a mão na massa, ele simplesmente faz. É lógico que o servidor, em algum momento, pode ser que ele, exemplificando como fazer, estimulando a equipe a fazer correto, ele ponha realmente a mão na massa. Mas isso, o líder servidor, ele põe a mão na massa para entregar recurso para as pessoas, para entregar recurso para a sua equipe. Como você está fazendo isso? Pense você agora, que está aí me assistindo, em alguma situação, teve alguma situação em que você se sentiu fazedor, operador, um líder operacional, onde você teve que fazer 1, 2, 3 vezes para que o resultado saísse? Isso já aconteceu com você? Isso é uma pergunta. Eu quero que você pense se isso já aconteceu com você. Porque se aconteceu, ótimo, espero que isso sirva de aprendizado. E esse aprendizado é a forma que você tem de voltar para a sua equipe em algum momento, mostrar de novo como que é feito e
delegar para que essa equipe realmente produza, fazer com que a sua equipe tenha o recurso certo que você entregou para que ela realmente produza. E parte desse recurso é a comunicação, é a abertura de diálogo, é você saber ouvir e saber falar e como falar na hora certa. E principalmente você ouvir lado A, lado B, lado C, entender o que está acontecendo e tomar uma atitude de retomar o processo de liderança, retomar a confiança e a produtividade da sua equipe. Voltando na historinha lá do técnico, né, do esporte, esse técnico, pense você, né, você acabou de pensar aí em alguma atitude, em alguma situação em que você foi operacionalizado, né, operacionalizador do processo, e aí você teve que retomar, que refazer, que ir lá porque a equipe não estava produzindo. O que é preciso fazer nesse caso? Usando o exemplo do esporte e trazendo para o exemplo corporativo. No esporte, naquele momento, aquele líder tinha uma parte da equipe produzindo pouco e uma parte da equipe produzindo muito. Porque, de alguma forma, é lógico, tinha outros atletas ajudando na defesa, com muita garra, com muita força, com muita boa vontade, participando do processo como um todo. O goleiro ele não foi salvador da pátria sozinho, mas ele que fez aquelas 5 defesas. Naquele momento ele estava sozinho. Mas a zaga, os colegas do lado, né, o volante, enfim, todos estavam colaborando. Qual seria, pensando corporativamente e pensando no seu exemplo, na sua percepção, qual seria a melhor postura do líder naquele momento ou na sequência, depois do jogo? A sensação de alguns dos atletas, a sensação do goleiro foi de que ele levou uma bronca sem necessidade. Ou seja, ele não ficou à vontade com a postura do líder, com a postura do técnico, que não viu o que aconteceu, deu um feedback de uma forma talvez questionável, e ao saber do que aconteceu, não deu aquele passinho atrás. Ou seja, naquele momento, esse líder poderia ter pensado de forma diferente. Ou seja, ao final do jogo, depois que ele soube da postura do atleta, ele poderia ter valorizado a produtividade daquele atleta na sequência do jogo. Simples assim. Valoriza aquela produtividade. Em algum momento teve alguma falha de comunicação da parte do líder com o liderado, legal, não tem problema. A ideia é que, de alguma forma, eu vou trazer de novo a minha equipe para produtividade de alta performance. E aí, nesse momento, é onde entra a humildade do líder. É onde entra uma postura servidora. Ou seja, eu, líder, errei na minha comunicação. Então, eu, líder, vou retomar uma comunicação com aquele membro da minha equipe de forma a valorizar o potencial dele, de forma a mostrar para ele que realmente tinha algo que ele podia ter feito melhor e que ele tinha potencial para isso. Ele tem potencial para isso. Ou seja, no dia a dia, é possível que você aplique essa forma de se comunicar, onde você valorize o potencial, levanta as partes, os pontos a serem melhorados e indique que a pessoa tem competências para atingir esse resultado. É possível que você faça isso no seu dia a dia? Então eu quero te dar uma tarefinha. Eu quero que você pense de forma bem efetiva. Eu quero que você avalie o seu dia a dia no seu processo de liderança. Você é líder de quem? Você é líder de pessoas felizes? Você é líder de pessoas que acreditam em você? Você é líder de pessoas que realmente seguem você por gostarem do seu formato de liderança,
por fazerem o que amam, por simplesmente terem um dia, em algum momento, comprado a sua ideia. Qual é o formato da sua liderança? É muito comum a gente encontrar líderes hoje na empresa, nas empresas, principalmente nas empresas, nos clubes de futebol, nas igrejas, no âmbito político. É muito comum a gente encontrar líderes que foram colocados lá. De alguma forma eles foram colocados lá. Seja pela intenção do povo, seja pelo institucional da empresa. A empresa contratou um gerente, colocou e pronto, acabou. Ele é o líder agora. O setor público. Tudo bem, ele foi eleito, mas será que ele está realmente correspondendo? Né? Como que está acontecendo isso? Como que está a sua postura, líder que foi eleito? Como que está a sua postura, líder que foi colocado no posto? Como que está a sua postura, líder como técnico, que também foi colocado no posto? Você conquistou a liderança dos seus seguidores? Essa é a grande sacada. Como você faz para efetivamente conquistar a liderança dos seus seguidores? Avalie como você está ouvindo a sua equipe. Avalie como você está percebendo as atitudes da sua equipe e como você está dando feedback para essas pessoas. Como você está orientando essas pessoas a melhorarem. Como você está valorizando o potencial dessas pessoas. A grande maioria dos líderes levantam as limitações das pessoas. Você, a partir desse nosso bate-papo, a partir desse vídeo, eu tenho certeza que você pode e você tem condições de melhorar a sua percepção e a forma de comunicar essa percepção à sua equipe, mostrando para ela que você enxerga as potencialidades dela. Agora tem uma característica: enxergar potencialidades da equipe dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho porque você precisa ter atenção à equipe. Você precisa observar a sua equipe de forma constante. Você precisa ter tempo de ser líder. E aí tem muito líder operacionalizando e não tem tempo de ser líder. Quantas vezes você vem operacionalizando o processo, tendo que fazer, ao invés de ser líder servidor, quantas vezes você tem sido líder serviçal? Quantas vezes você tem feito as coisas acontecerem, tem posto a mão na massa? Como eu disse, colocar a mão na massa de vez em quando para mostrar para a sua equipe que você sabe fazer, para mostrar para a sua equipe que se você faz, eles também podem fazer, isso é plausível. Isso é ser líder servidor, porque você está entregando recursos para a sua equipe trabalhar. Agora, quantas vezes, analise quantas vezes você tem visto isso acontecendo na sua empresa, no seu time de futebol, na sua comunidade, na sociedade de uma maneira geral. Quantas vezes você tem visto isso? E como fazer para melhorar? Pessoal, como fazer para melhorar é se capacitando, é melhorando os seus processos, é melhorando sua informação, é fazendo com que a sua boa vontade em evoluir, que ela realmente seja colocada na mesa, ela realmente seja colocada em pauta. Vá atrás de treinamento, assista mais os meus vídeos. Com certeza nós vamos conversar muito sobre muitos conteúdos que vão te ajudar muito no processo de comunicação e liderança. Eu tenho certeza que depois de alguns vídeos você vai começar a juntar algumas ferramentas e fazer com que o seu processo de liderança tenha uma melhora muito grande, porque você vai passar a perceber as pessoas. Em alguns vídeos eu venho falando, por exemplo, dos canais de comunicação. Como que você pode usar os canais de comunicação, que são 3, né? O auditivo, sinestésico e o visual, como você é uma ferramenta da PNL, como você pode usar a programação neurolinguística para ativar em você o processo de percepção da sua equipe. E é importantíssimo que você acompanhe
esse conteúdo, é importante que você cresça como líder. A minha missão pessoal e profissional é fazer com que você evolua no processo de liderança, no processo de comunicação e que você tenha uma equipe apaixonada por você. Legal? Eu conto muito com a sua participação nos meus vídeos. Eu sou o professor Arnaldo e eu quero que você assine aqui o meu canal no YouTube, ative o sininho para você receber as notificações, me siga lá no Instagram e no Facebook e em breve você vai receber mais e mais conteúdo e eu quero muito ver, acompanhar a sua evolução. Para isso é preciso que você anote aqui para mim, faça seus comentários, mande para mim as suas dúvidas. Na medida do possível eu vou realmente respondendo pessoalmente as suas dúvidas e eu quero muito participar da sua evolução. Conto muito com você, um grande abraço e eu sou o professor Arnaldo. Todas as minhas redes, inclusive, são professor Arnaldo. Te aguardo no próximo vídeo.